Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Ontem Padre Jonas dizia, o santo não está pronto. Aliás, ele até citou alguns que tinham um temperamento muito forte. Santos assim que não mostravam virtudes não, ao contrário. Mas o que fez deles santos foi aquele dominar os defeitos, dominar aquelas coisas que precisavam ser mudadas no espírito. Então, o que é que nos diz São Pedro no capítulo 1? Ele está falando das virtudes cristãs. E é disso que nós precisamos, aprender a viver as virtudes. É isso que nos vai fazer santos. O poder divino deu-nos tudo o que contribui para a vida e piedade, fazendo-nos conhecer aquele que nos chamou por sua glória e sua virtude. Por elas, pelas virtudes, temos entrado na posse das maiores e mais preciosas promessas, a fim de tornar-vos, por este meio, participantes da natureza divina, subtraindo-vos à corrupção que a concupiscência gerou no mundo. Ora, é conhecendo o Senhor Jesus que nós vamos aprender a ser santos com Ele. Essa passagem traz, no começo, quando fala da virtude, na tradução das outras Bíblias, em especial da tradução ecumênica, chama as virtudes de força atuante. Força atuante. Até na minha Bíblia diz, aquele que nos chamou por sua própria glória, a sua força atuante, a virtude, a prática da virtude, a prática daqueles as boas moções que o Espírito coloca em nós, é na verdade uma manifestação da força de Deus. Ninguém é virtuoso por si mesmo. Foi exatamente desta maneira que a Rosemar começou a colocar. Nós somos virtuosos por causa daquele que nos faz virtuosos. E quem nos faz virtuosos é Jesus. Então, na medida em que nós nos submetemos à força de Deus, as virtudes começam a aparecer. Eu encontro muitas vezes pessoas que convivem com maus gênios, com situações que a gente não entende e às vezes a gente fica assim, perdido. Vou dar um exemplo para vocês. Esses tempos atrás, entre as milhares de pessoas que a gente sempre vai atendendo, eu atendi uma moça, estava com o rosto todo marcado, e ela me disse, meu marido chegou em casa e num ímpeto de violência, ele me jogou na calçada e me arrastou na calçada de cimento áspero, e o seu rosto ficou todo ferido. E eu olhei para aquela situação, uma dor profunda no meu coração, e eu logo imaginei, e eu disse, ele havia bebido, porque o álcool ele é uma porta muito grande para Satanás, porque atitudes de violência sempre tem por trás uma ação também do demônio. Não estou tirando a responsabilidade do indivíduo não, mas quem quer destruir é sempre o diabo, e ele por trás vai movendo aquelas coisas que temos, aquelas nossas fraquezas. E o álcool, assim também como essas seitas esotéricas, como a frequência em lugares de macumbaria, de feitiçaria, abre a pessoa à ação maligna. O álcool mesmo, ele anestesia a consciência, e por isso é normal encontrarmos alcoólatras violentos. Por isso que temos que combater com coragem, viu gente? A gente não pode tampar o sol com a peneira. O álcool é uma porta demoníaca mesmo, que nós precisamos combater. Às vezes eu fico olhando e encontrando pessoas dizendo assim, olha, se a maconha fosse permitida, não teriam tantas pessoas fumando. E eu que convivo com dependentes, nós ajudamos numa casa, na evangelização de uma casa que tem hoje 54 internos, uma fazenda de recuperação, e atendemos na nossa casa muitos jovens que vão lá, e não só jovens, hoje em dia tem aparecido muitas pessoas maduras, casadas, dependentes químicos, e eu posso dizer para vocês, com toda clareza, quase todos começaram bebendo uma cervejinha, um vinhozinho, uma cachaça,
um copo de uísque, de vodka, sei lá, de martini, de licor. A maioria começou assim. Não pense que a maioria que está lá eram pessoas que já entraram pela vida pela porta das drogas pesadas. Normalmente assim e pelo cigarro. Em seguida fumando algo para acalmar os seus bichos interiores. E terminaram muitas vezes nestas casas. Por sorte, porque uma grande parte não está em lugar nenhum, está aí no mundo. E eu logo imaginei que aquela mulher tivesse sido vítima disto. Vítima de alguém que havia sido dominado por qualquer tipo de droga. E perguntei, e ela disse, não, meu marido não bebe. E aí eu me surpreendi, porque fui acostumado a ter que atender muitos casos onde alcoólatras estavam agindo de violência. E é por isso que nós temos, eu já falei, vou repetir, e se eu puder vou repetir 1000 vezes. 1000 vezes. Porque assim como nós encontramos nos programas de televisão que querem deformar a família, sempre alguém com um copo na mão, eu vejo muito pouca gente com um terço na mão aparecer na televisão, não é? Com raras exceções. No dia a dia as pessoas têm vergonha do terço, mas não têm vergonha do copo de bebida. Não têm vergonha de achar que aquilo vai deixá-lo mais à vontade. E esse mais à vontade está destruindo centenas de vidas e de famílias. Eu acredito hoje que um dos instrumentos mais fortes do diabo é a bebida. E é com certeza lícita. Não é proibida. Então a gente imaginar que se liberarem a droga o pessoal não vai mais querer é burrice, porque a droga mais usada é a lícita. Você pode ir em qualquer bar e comprar lá uma bebida para se alcoolizar, em qualquer lugar, em qualquer cidade, em qualquer vila rural. E tem mais, em qualquer lugar do Brasil, praticamente que você entrar é capaz de você encontrar ali alguém vendendo ou algum lugar que vende e as pessoas levando para casa. Então nós temos um combate para fazer e é preciso o quê? De virtude. E aquele homem, mesmo sem ser alcoolizado, havia espancado sua esposa. E eu disse para ela, por que ele fez isso? Ela disse, ele é violento, ele não se controla. Qualquer coisa e ele age com violência. E eu já estou preocupado com meus filhos, estou preocupado com o que vou fazer. E eu rezei por ela, tivemos que colocar pessoas daquela comunidade próximas, porque a polícia não podia ficar passando sempre, e a família tinha medo de que nenhuma desses ímpetos ele a matasse. Depois, arrependido, ele corria para ela e dizia, eu te amo, eu não sei o que aconteceu comigo, você me perdoe, e voltava porque ela queria confiar nele, ela queria orar, mas de outra vez ele tinha outro ímpeto e espancava, e ela tinha que correr com os filhos. Eu tenho que ser franco com vocês, Deus não quer que ninguém viva apanhando, viu? Não quer que ninguém viva apanhando. Até porque, de repente, nós podemos ter uma coisa pior. Numa destas surras, a pessoa pode até morrer. Deus não quer também que aquele lar se destrua, Deus quer a conversão do pecador. E eu sei que muitos de nós, às vezes não chegamos a este ponto, mas chegamos a outras atitudes, fruto do pecado que habita em nós, das nossas raízes, que uns são de violência, raízes de pornografia, raízes que estão lá tão entranhadas em nós, e que só há uma forma de sermos livres, pela força atuante, que vem pelo conhecimento de Jesus Cristo, conforme nos fala São Pedro. E por isso que ele continua dizendo, e ele vai dizer no versículo 5, por esta razão, concentrando vossos esforços, uni a vossa fé a virtude, o conhecimento, o autodomínio, a perseverança, a piedade, a amizade fraterna, ao amor. Palavra do Senhor. É uma escadinha, é uma escada que você tem que subir. Por isso a Rosemar dizia, nós temos que avançar. Você crê em Jesus, a primeira parte é dar Jesus para as pessoas, porque sem Jesus ela não consegue vencer estas heranças e essa natureza corrompida que há em nós. E Jesus, pelo seu mistério de morte na cruz, ao derramar seu sangue, sangue de um Deus, ao dar a sua vida, ele venceu
o pecado que habita em nós. E se o pecado tem nos dominado, é preciso então que nós tomemos posse da fé, pela fé, da vitória que Jesus já obteve por nós. Entendam, Jesus já morreu na cruz, Jesus já entregou a sua vida, o Filho de Deus já se fez homem no seio da Virgem Maria, Ele já viveu entre nós e deu a sua vida livremente, morreu na cruz, derramou o seu sangue e ressuscitou ao terceiro dia. Para quê? Para que nós tivéssemos vida, para que nos fosse devolvida a vida. Então, se estamos escravos destas coisas, é preciso tomar posse da fé. Se você crê em Jesus, tome posse da fé e comece a subir a escada. A fé, o conhecimento, quer dizer, depois que você crê, comece a se relacionar com Jesus. Conhecimento não é algo que você só adquire estudando. Você tem que conhecer a pessoa através de um relacionamento pessoal. Então o primeiro passo é creia. O segundo, se relacione com Deus, tornando-o conhecido e se dando a conhecer. Quer dizer, orando e lendo a palavra de Deus, orando e conhecendo como pensa Jesus Cristo, orando e lendo o Evangelho. Mas não adianta só ficar no primeiro degrau. Além de você ter fé, subir o degrau do conhecimento, você vai dar mais um passo que diz aqui, você começa a unir isto ao autodomínio. Agora que pela fé eu tenho a virtude, os pecados foram vencidos, pela virtude eu começo a encontrar Jesus, conhecendo intimamente aquele a quem creio. Conhecendo, começo a ter autodomínio. Sabe o que é autodomínio? Claro que sabe. E eu vou dizer para vocês, é fácil. Quantas pessoas me dizem assim: eu lá em casa, a hora que vejo, eu já explodi com as crianças. E nós aprendemos pela educação, que se você quer educar teus filhos, não o corrija com a raiva, mas o corrija porque é necessário. Eu vejo muitas vezes os pais explodirem com os filhos, e brigarem e até baterem por coisas insignificantes, mas no dia que eles estão tranquilos, eles não tomam providência em coisas importantes. Educação se faz com a razão. Eu preciso ensinar valores, e para ensinar valores eu preciso insistir dia após dia. Ninguém aprende com uma bronca, aprende dia após dia. Quantas vezes você tem que dizer para a criança: não põe a mão na tomada, não põe a mão na tomada. Mas ela vai percebendo, às vezes, coitado, enfia o dedo e toma choque, né? Mas ela vai percebendo porque você vai insistindo e mostrando. Ela nunca viu você enfiar o dedo na tomada. E ao mesmo tempo você vai ensinando. Agora, se você perde a paciência e explode, às vezes naquele momento ela não tinha feito nada que fosse necessário grande correção, mas você estava nervoso, e ela se intrometeu no meio da conversa, e você já mandou calar a boca, já mandou ficar quieto, e a criança às vezes não respondeu daquela maneira, ou o jovem, e aí você já impetuosamente às vezes parte e até mesmo agride. Enquanto que em determinadas situações onde é preciso bater para dizer: olha, meu filho, não estou bravo com você, não estou com raiva de você, eu te amo, mas eu tenho que te bater, porque isso que você está fazendo e não quer me obedecer, você precisa aprender. E aí a criança apanha e sabe porque está apanhando. Senão ela pensa: eu apanho quando meu pai está com raiva, então se eu der um jeitinho do meu pai não ficar com raiva, está feito. Não preciso na verdade aprender educação, eu preciso não deixar meu pai com raiva. E isso é muito sério, porque nós deixamos que a nossa vida nos controle, em vez de que o Espírito nos controle. Então o próximo passo depois do conhecimento de Deus, onde a gente vai avançando, porque isso você nunca para, é o autodomínio. É o Espírito começar a controlar você. Eu tenho certeza de que 70% das discussões no lar são por causa de bobagens. Bobagens mesmo. Coisas ridículas. É o que faz acender a fogueira do quebra-pau em casa.
Começa por uma bobagemzinha e aí vai subindo e um fala, o outro, então você está gritando comigo? Por que você está gritando comigo? Não é porque eu não estou gritando, é assim que eu falo. E o outro responde, você é grosso mesmo, e assim vai. É porque quando falta o autodomínio, falta o passo seguinte que está aí na sua palavra, você viu? Falta paciência. E sem paciência a gente não consegue dialogar. Falta-nos a razão para entender o que é que está se passando. A gente não analisa o que está acontecendo. A gente não se dá conta. Por que é que estamos ficando tão bravos? Por que estamos nervosos? Por que estamos irritados? Então, é preciso trabalhar arduamente para controlar. O autodomínio é fruto do Espírito. Nós precisamos buscar o autodomínio para a gente progredir então para o próximo passo, para sermos cada vez mais pacientes, cada vez mais mansos. Em outras traduções, além de paciência, se traduz perseverante. Perseverante. Se Jesus já venceu o pecado na cruz, gente, se o pecado foi apagado pelo mistério do Filho de Deus que entregou a sua vida, e se nós ainda estamos manifestando sinais do pecado, significa que é preciso tomar posse através de diversos passos, que é isso que nós estamos falando. Então esses passos vão nos fazendo a cada dia insistir neles, e isso é perseverança, é começar de novo todos os dias. Era isso que eu ia dizer. Mesmo que a gente tenha caído, porque às vezes a gente até tem boa intenção, mas quando você percebe, já caiu na impaciência, já falou aquela palavra dura, com aspereza, e você tem que recomeçar. Não é para ficar caído, não é para ficar achando que tudo já acabou. Não, o Padre Jonas dizia, o diabo quer isso mesmo, quer destroçar. E se você ficar derrubado, você não continua subindo a escada. E nós precisamos subir. O nosso caminho é lá em cima, não é aqui olhando para as nossas misérias. Nós temos que olhar para as misérias sim, para reconhecer, para nos humilharmos diante de Deus. E quando a gente se humilha, o Espírito vem em nosso auxílio. Eu estava sentado ali ouvindo a pregação, e aí, eu não sei se foi a Rosemar ou a Luzia, disse para mim, é bom que Jesus venha logo mesmo, né? E aí acho que elas duas estavam falando, e vai nos levar, e eu interrompi e disse assim, se perseverarmos até o fim. Esta é uma coisa fundamental. Eu ouvia falar da apostasia e sempre tenho falado desta passagem, porque eu tenho visto na minha vida. Eu conheci Jesus de forma intensa em 81, fim de 81, 82, eu comecei uma caminhada de entrega absoluta ao Senhor. E muitos que começaram comigo, que me ensinaram, que deram grandes testemunhos de fé, eu não os tenho encontrado mais no caminho de Deus. Tenho visto eles terem sido enganados por Satanás, e uma vez caído no pecado, não se levantarem mais. Vi alguns apostatarem a fé, abandonarem a fé. Gente, perseverar significa não viver da história. A história, ela é boa como um estilingue. Você estica, e quanto mais você estica, mais impulso você toma. Só que se você só puxar o estilingue e nunca soltar, na verdade você vive sob tensão. Então não adianta você viver só dos testemunhos do passado. Você precisa viver dos testemunhos do presente, do milagre do dia de hoje, do milagre presente. Não adianta só eu viver do tempo em que nós tomamos a Eucaristia e sentimos o prazer de Deus, mas todos os dias o Senhor se torna pão e comida. Que a gente possa, com certeza, perseverar. Perseverar. A minha fé tem que se unir à força de Deus, à virtude que vem do Espírito, que conseguimos ela pelo conhecimento de Jesus, como diz São Pedro, que nos leva a uma atitude mais forte de autodomínio, que traz a paciência, a perseverança, e a palavra diz, da perseverança a piedade, e da piedade a amizade fraterna. Essa é minha melhor amiga. Quero apresentar para o Brasil. Essa é minha melhor amiga.
Esses dias eu falei, estávamos falando e eu disse: minha melhor amiga é minha irmã e minha esposa, porque a pessoa com quem casamos, ela é irmã no Senhor, e ela tem que ser amiga fraterna. Só que a palavra de Deus diz que a amizade fraterna só vem com perseverança e autodomínio. Essa semana atendi uma jovem que havia se entregado muito na mão do Senhor, e ela dizia assim: eu não tenho amigos, não tenho amigas. E eu falava assim: nenhum? Ela falava: tem uns, mas são por um tempo, depois não são mais. Dá para ser amigo de verdade só por um tempo? Quem acha que não dá, balance a mão. Isso, que é para todo mundo ver. Não dá, amigo tem que ser sempre. Então a amizade exige perseverança. Só se chega à amizade se passamos o passo da perseverança, de ser amigo sempre. Por isso a pessoa que Deus coloca no nosso lado é um instrumento de amizade muito grande, porque vai estar ali. O que não significa que o amigo é aquele que tudo diz amém para você, porque não é essa a missão dos esposos, dizer amém para tudo. Também não é aquele que vai criticar você por tudo, é aquele que está do teu lado. Amigo é aquele que está do teu lado, chova ou faça sol. Dê uma olhada aí, você tem um amigo do teu lado? Uma amiga do teu lado? Temos um amigo do lado, temos uma amiga do lado. E termina este versículo dizendo: da amizade fraterna, o amor. Então tudo aquilo que falamos ontem a respeito do amor é construído passo a passo. O jovem que encontra sua namorada, a jovem que encontra seu namorado, estão apaixonados. O que a gente ensina para vocês é: não casem só porque estão deslumbrados com a beleza um do outro, ou mesmo porque estão deslumbrados um com o outro. Conheçam-se. O namoro é o tempo de se conhecer, para você saber se aquela pessoa de fato tem os mesmos ideais que você, tem os mesmos sonhos, como é que ela enfrenta as suas dificuldades, como é que ela passa pelas suas crises, quais são as suas manias, quais são os seus pecados e fraquezas não vencidos. Conseguiria conviver com alguém que ainda não venceu isso tudo? O namoro é esse tempo. Só que depois que a gente casa, isso não acabou. A gente vai continuar tendo que nos aprofundar para nos tornarmos de fato verdadeiramente amigos. Não acabou ali. É um processo. A amizade é algo que não termina. Ela desemboca no amor. Ela acaba no amor. E o amor é o profundo respeito que a gente tem pelo outro. É quando a gente consegue amar a pessoa, não por aquilo de bem que ela nos faz, mas nós queremos o bem porque ele é uma pessoa, porque ele é único, ele é um filho de Deus, ela é uma filha de Deus. Então, quando o nosso amor cresce, quando o nosso amor amadurece, nós aceitamos integralmente o outro, nós aceitamos totalmente o outro. Não quer dizer que a gente goste de ser maltratado, mas quer dizer que a gente tem caridade, aquela coisa de você compreender e de saber que o outro também está a caminho. E que se hoje ele não está perfeito, amanhã ele vai estar melhor, porque ele está buscando o Senhor. É isso, irmãos. Buscando o Senhor continuamente é que nós vamos aprender dele o que é viver mesmo o amor. Só rapidinho, fiquem de pé. Fiquem de pé, mesmo quem está nos assistindo. E agora faça o exercício de subir uma escada. Pois é, se querem construir a família de vocês, vão ter que subir. E pergunto para vocês: é mais fácil subir ou descer? Diz que para baixo todo santo ajuda, para cima é que a coisa muda, não é? Mas é construído subindo. O primeiro passo é o da fé. Qual é o primeiro passo? Fé. Vamos comigo, o primeiro passo. Inclusive, as famílias que estão
com alguém que crê e outro que não crê, sofrem muito, vocês sabem disso? Porque falta fé. E aí fica mais difícil de conseguir as outras coisas. Fica mais difícil da gente resolver as fraquezas que todos temos e que o Espírito Santo está nos transformando. Agora, para quem não crê, como fazer? Então, nestes casos, há grande sofrimento. Por isso, a nossa missão é evangelizar. Então, o primeiro passo, até vou ficar lendo aqui bem, não é? O primeiro passo é a fé. Vamos lá. Fé. Da fé, a força do alto. Força do alto. Da força do alto, conhecimento. Conhecimento. Do conhecimento, autodomínio. Autodomínio. Do autodomínio, a perseverança. Perseverança. Da perseverança, a piedade. Piedade. Da piedade, a amizade fraterna. Amizade fraterna. E da amizade fraterna, se tiver aí a sua esposa, seu esposo, dê-lhe um beijo, é o amor. Se tua esposa não está aqui, para mandar para ela. Os jovens que ainda não casaram, mandem beijo, quem sabe a pessoa certa acabe recebendo, não é? Tem que subir a escada para chegar no beijo, viu? Tem que subir a escada para ser um beijo que não é só da sensualidade, mas que é da entrega de si mesmo. O mais difícil, podemos sentar, o mais difícil para as pessoas entenderem nos dias de hoje é que o amor é uma entrega de si mesmo, de si mesmo. Às vezes as pessoas vêm me perguntar sobre o ato conjugal. As pessoas têm muitas dúvidas sobre isso. Nós até íamos falar alguma coisa, mas como vai ter um encontro inteiro só sobre sexualidade e afetividade, né, eu resolvi até mudarmos alguns pontos que íamos falar. Mas eu tenho que dizer uma coisa: o ato conjugal, ele é uma entrega do ser. Ele não é uma entrega só do corpo, ele é uma entrega do ser. Ele é uma cumplicidade muito profunda, a tal ponto que é possível, depois de que o casal tenha tido um ato sexual, sentarem depois do pós-lúdio, que é aquele momento que os homens deviam dar mais para suas esposas, que é depois do momento do clímax sexual, ficarem um pouco juntos, porque o prazer não está só no sentimento orgásmico, mas em estar com o outro. Então passarem juntos, naquele momento deixarem a presença de Deus entrar na sua vida, e inclusive poderem até abrir e lerem juntos a palavra de Deus. Tem gente que vai falar assim: ai, que absurdo, Sidney. Não é absurdo, é um momento profundo de comunhão comparado à ação de Cristo e sua igreja. A comunhão de Cristo e sua igreja significa que a igreja está em comunhão com Jesus pela oração e pela unidade que acontece no corpo de Cristo. Também nós, por causa do modelo que o próprio Jesus escolheu, vamos nos unindo. E tudo aquilo que promove a comunhão do ser, tudo aquilo que nos aproxima para sermos melhores uns para os outros, tudo aquilo que é doação. Por isso que a gente diz, o ato sexual é uma entrega para o outro. Eu tenho que olhar para ela e dizer: o que vou fazer para ela ser melhor, mais mulher, mais feliz, para que eu possa torná-la feliz naquele momento, mas na vida, cujo momento é o ápice. Quer dizer, no ato sexual eu estou dizendo: eu quero te fazer melhor mulher, eu quero te fazer melhor, eu quero construir com você o mundo, quero poder gerar filhos com você, quero ter comunhão, quero estar com você, e eu vou manifestar isso de todas as formas possíveis, com elogios, com carinho, com ternura, com uma preparação, porque eu quero que ela seja feliz assim. Não estou preocupado comigo. Essa é a atitude cristã. Esse é o amor que torna o ser. Quer dizer, não termina com o ato conjugal, não termina com o sexo, termina com a vida, porque a parte de mim está nela, a parte do meu eu, não a parte só do meu sexo, mas a parte do meu eu, da minha essência, que eu quero entregar. Quero que ela possa ser melhor, porque vai receber o que eu tenho de bom.
a minha vida, meus pensamentos, minha inteligência, tudo que sou. Por outro lado, o outro tem a mesma atitude para comigo, e isto é que gera comunhão. Quer dizer, se só um tem esta atitude, também não gera comunhão. É preciso que seja algo de muita cumplicidade. Eu vou sendo cúmplice dela, nesta procura de fazer o outro feliz, de fazer o outro completo, de levar o outro à comunhão. Então, o exercício da sexualidade, do ato conjugal, das relações sexuais dentro do casamento tem um sentido maravilhoso. E isso foi muito claramente colocado para nós através do documento Sexualidade Humana, Verdade e Significado. O Papa nos falou que a sexualidade não se esgota só na entrega dos corpos, não, mas a sexualidade ela é orientada à fecundidade. O que é ser fecundo? É quando a gente consegue produzir frutos. Então, quando a nossa relação conjugal nos leva a aprofundar o amor, a união, a compreensão, o carinho, o respeito, então nós estamos sendo fecundos no amor. Então, a nossa sexualidade ela está sendo bem vivida. Eu costumo dizer em todos os lugares, então muita gente já conhece, até de ter ouvido eu ou outras pessoas repetirem, que o casamento é uma balança. Neste braço está a palavra de Deus que manda: crescei e multiplicai-vos. São as duas ordens que dão origem ao poder do sacramento do matrimônio: crescer e multiplicar-se. Significa não só gerar vida, que é multiplicar-se, quer dizer povoar a terra, tomar posse da terra. E neste aspecto, o Santo Padre diz que é por causa deste lado, deste braço, que o multiplicar-se traz a educação dos filhos. Tanto que o Papa fez questão de celebrar o jubileu do ano 2000, a grande festa, cujo tema da família é Filhos à Primavera da Igreja. Filhos à Primavera da família. Quer dizer, eles são as flores que nascem. É o braço esquerdo da balança. Multiplicar-se, mas não é só multiplicar-se, é crescer e multiplicar-se. Significa que eu tenho uma missão de fazer com que o outro cresça como pessoa, cresça como ser humano. As vitórias do outro são muito importantes. Como me entristece às vezes encontrar pessoas enciumadas mutuamente pelo sucesso um do outro, porque estão num mundo que trabalha competição. E o mundo quer trabalhar competição porque ele quer nos fazer máquinas produtoras, eles não querem que nós sejamos gente. As conquistas da Rosemar é para mim uma grande alegria. Quando ela foi defender a tese dela sobre a tese de psicologia que ela fez, que era sobre dependentes químicos, um levantamento inclusive da casa que a gente presta serviço na evangelização dos dependentes químicos. Eu que não entendo nada de psicologia, fui lá, entrei na sala, era a única pessoa assistindo, fora os professores todos que tinham interesse, eu era o único que estava assistindo. Eu não estava assistindo por razão nenhuma, a não ser pela alegria de que uma conquista para ela, uma conquista para o mundo também, porque estudar estas questões são importantes para a sociedade, era para mim uma conquista. O bem do outro é para mim importante. E eu vejo às vezes pessoas que falam assim: minha mulher ganha mais que eu. Fique feliz, meu irmão, com as conquistas dela. Fique triste sim, se a opção da vida dela não é a família, é o dinheiro. Aí sim é um problema. Mas não pelo sucesso que um ou outro tem, porque o sucesso mútuo é muito importante. E o sucesso não é pelo olhar do mundo, não é pelo olhar do mundo. Porque aquilo que o Senhor faz na minha vida, ela se alegra, e aquilo que o Senhor faz na vida dela, eu tento me alegrar. Mas aquilo que é de acordo com o coração de Deus. É por isso que num casal cristão, a gente não tem que usar as mesmas regras do mundo. Eu não preciso de igualdade com meu marido, eu não preciso ser igual a ele, eu preciso ser complementar. A igreja fala que a gente tem que viver a complementariedade. Ou seja, aquilo que eu tenho é um bem e que ajuda o outro a crescer, e ele também me faz crescer. Quem me conhece, os meus amigos lá em Maringá sabem como eu mudei de 20 anos para cá que a gente está junto, né? Eu não sou mais a mesma pessoa, graças a Deus eu melhorei muito. Eu digo sempre, eu estava brincando mesmo lá no intervalo com a Luzia,
de que, graças a Deus, que Deus me deu um homem assim bem forte. Eu não sei se eu estaria perseverando no caminho do Senhor se eu não tivesse um marido cristão, um marido temente a Deus. Então é isso, nós não precisamos disputar, nós precisamos nos ajudar mutuamente, para que juntos nós cheguemos ao céu. Inclusive, gente, é importantíssimo que nós nos abramos aos carismas que Deus nos dá. Todas as pessoas têm uma graça especial para rezar pelo outro, porque assim como este braço é crescer e multiplicar-se, no outro braço da balança está: o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e eles serão uma só carne. É a comunhão. Assim também, quando nós nos unimos sexualmente, o objetivo um é gerar vida, o outro é gerar comunhão. Por isso ele não pode ser só um ato. Por isso que a gente diz para os jovens: não se embrenhem pelo mundo da sexualidade, porque por trás disso há uma comunhão, e a comunhão tem que ser construída, ela não é só o ato, senão você está jogando fora a coroa da comunhão. Se já aconteceu na sua vida, peça perdão a Deus, peça que Ele construa, para que o sexo mude a visão na sua vida e se torne comunhão. É o momento de gerar unidade profunda, e a comunhão tem que ser gerada na vida toda, também não é só na experiência sexual, mas em todo o ser. É preciso que haja uma troca, uma abertura, uma confidência de vida, uma confidência de sentimentos, uma confidência de pensamentos, de ideais, até porque os nossos ideais, mesmo seguindo o Senhor, precisam ser aprimorados um pelo outro. Muitas vezes nós vamos precisar gastar tempo rezando um pelo outro, por cura mesmo, às vezes até quando a pessoa estiver dormindo, porque às vezes está difícil de rezar junto, então deixa dormir, depois você põe a mão, pede para Jesus, cura Jesus, tantos traumas, tantas feridas que impedem a comunhão no meu lar, que impedem que o braço da balança que traz comunhão esteja quebrado, a amizade fraterna está tombada, a relação sexual já não é mais um ápice de amor e de entrega do ser, mas é apenas um ato para acabar o mais rápido possível, para terminar e pronto, cumprir a minha tarefa. Deus nos livre disso, meu irmão. Deus nos livre disso. E que você possa então rezar pela sua esposa, pedir ao Senhor que cure também aquilo que a vida foi trazendo de obstáculo, de prisão, de feridas, inclusive do relacionamento conjugal do passado. Ore por cura. Deus tem poder, Deus tem mais interesse do que nós de restaurar a família, por incrível que pareça, mais do que nós. Pode aplaudir, porque é Deus mesmo nós estamos aplaudindo. Ele está interessado. Por isso nós temos que gastar tempo com isso. E mais, nesta missão de crescer, temos que crescer, multiplicar, crescer nós, crescer a família, fazer os filhos crescer como gente, criar comunhão entre os esposos, comunhão da família. Nós vamos também tendo a missão de rezar muito pelos nossos filhos, porque por mais que nós tentemos acertar, a nossa limitação nos faz errar muito. Então é preciso que nós gastemos tempo também de oração de cura pelos nossos filhos, para que os seus traumas sejam curados, para que as feridas interiores possam ir sendo tiradas, os erros que cometemos, as decisões que tivemos na nossa vida e que prejudicaram os filhos na sua formação. Não fique se lamentando, olhando para trás dizendo: já passou o tempo, acabou. Não importa de se lamentar, importa de colocar-se para diante e falar: o meu Senhor me dará a graça de ir restaurando os meus filhos e de ir usando também das feridas para que eles possam dar passos na fé. Nem todos os traumas Deus vai curar, viu, gente? Tem gente que pensa que é um rito mágico. Não, é Deus quem cura, mas nem todos Deus vai curar. Alguns Deus vai transformar. Deus vai pegar aquela ferida, aquele trauma, e transformar em virtude, e transformar em bênçãos, através desta escada da vida, das virtudes, autodomínio, perseverança. Deus vai transformar. Muitos traumas Deus permite que a gente continue tendo, mas Ele vai nos dando a graça de vencê-los com a virtude, e o esforço de vencê-los nos levará para o céu. Então, por tudo, reze para que Deus cure, mas se Ele não curar,
reze para que Deus transforme aquela ferida em instrumento de transformação. Faça isso um pelo outro. Façam isso nas suas casas, pelos filhos, sejam eles crianças, sejam eles já adultos. Que o Senhor use as suas mãos. Use as suas mãos. Eu queria rezar um pouquinho. Pede para o Senhor ungir as suas mãos, porque nós vamos ter que fazer muito isso. Muito. Há 2 anos atrás, só um testemunho antes de rezar, 3 anos atrás, esteve aqui no Brasil a Pati, que foi uma das pessoas que estava naquela primeira experiência em Duquesne, que o Padre Jonas contou ontem, inclusive, onde nasceu aquela experiência de Pentecostes, maravilhosa, 30 e poucos anos atrás. E ela veio rezar por mim para Rosemar. E ela colocou a mão e rezou em inglês. Meu inglês, na velocidade que ela rezava, foi um desastre, não entendi nada, mas fiquei muito feliz recebendo a oração. E aí uma pessoa do lado só nos disse o seguinte: ela rezava para que as mãos de vocês pudessem tocar as famílias, para curá-las e libertar a família. Que a oração que o Senhor fazia para nós é para que as nossas mãos fossem instrumento de cura e libertação para as famílias. E eu sinto que eu quero transmitir esta missão que o Senhor me deu para todos vocês, inclusive para quem está nos assistindo. A missão de terem as mãos ungidas por causa da graça de Deus do sacramento, para impor as mãos para curar as crianças, os jovens, daquilo que nós não fizemos na educação, para curar as feridas interiores do casamento e do lar, dos relacionamentos entre irmãos, irmãos que estão se transformando em verdadeira guerra dentro das casas, trapaças, até abusos encontramos entre irmãos. E as nossas mãos podem ser instrumento de Deus para libertar a ação do mal nas nossas casas, a ação da sociedade nas nossas casas, porque o mal usa a sociedade que entra nas nossas casas, usa os poderes temporais. Mãos que libertam e que curam. Muito, muito precisamos disso. Não só os que estão em situação estável, você que é mãe solteira, você que o marido abandonou, você que a esposa sumiu, você que passa por uma crise, você que a esposa não quer mais voltar para a tua casa. Há mulheres hoje muito comum que expulsam o marido de casa para poderem viver uma vida livre, como se fosse possível ser livre sem Deus, como fosse possível ser livre sem virtude. É ser escravo do mundo, e nós precisamos da mão para libertar, da mão que reza, da mão que acolhe, da mão que se estende. Pegue a sua mão, estenda ela numa atitude de doação, porque isso não é só para a tua casa, é para a casa dos teus familiares, é para rezar pela casa dos seus pais, dos seus primos, dos seus parentes, é para rezar pela igreja, é para rezar no ministério. E peça ao Senhor: unge a minha mão, Senhor, unge a minha mão para ser instrumento de cura e de libertação, Senhor. Unge a minha mão, Senhor, para que eu possa impor as mãos e libertar os nossos filhos das feridas interiores, de toda a ação maligna que tem atacado a vida deles. Unge a minha mão para que eu possa orar pelo meu esposo, pela minha esposa, e ser instrumento de graça, de consolo, de cura, de libertação. Dá, Senhor, a tua graça agora, Jesus. Unge as minhas mãos, Senhor. Agora coloque a mão na pessoa que está do seu lado, sua esposa ou outra pessoa, e abençoe. Eu quero te abençoar com a graça da cura, da libertação. Derrama essa graça agora, Jesus. Derrama essa graça, Senhor, sobre todos os telespectadores, que eles sejam abençoados agora, com a cura, com a libertação, teu poder, Jesus. Amém, Senhor. Quero aproveitar, inclusive, para partilhar com vocês uma coisa que está acontecendo agora. Antes de eu vir aqui para esta palestra, o Senhor me dava uma passagem de Atos dos Apóstolos que dizia que o Senhor confirmava as palavras dos seus discípulos, realizando no meio do povo sinais extraordinários. E era a palavra que o Senhor me dava ao coração, e eu, no primeiro momento, eu rejeitei esta palavra. Por quê? Porque eu tenho recebido esta palavra muitas vezes. Em muitos lugares onde eu tenho ido, enquanto eu estou pregando a palavra de Deus, eu vejo pessoas sendo curadas,
pessoas sendo libertas de graves contaminações, opressões do maligno, pessoas que estavam em estado de profunda depressão serem curadas milagrosamente, pessoas que estavam aleijadas andarem. E eu falei, eu estou sugestionado, porque como Deus tem me falado isso, mas aqui no encontro de famílias, eu acho que não é esse o caminho. E continuei rezando e pedi para o Senhor, me dá uma confirmação, Senhor. E aí antes de eu subir, chegou uma pessoa e me entregou um papel, um testemunho. E o testemunho dizia o seguinte, ela dá o nome dela, Luciana, da cidade, e diz: tinha fortes dores de cabeça há muitos anos, e já tinha gasto muito dinheiro com remédios e nada adiantava. Havia dias que a dor era tão forte, que eu molhava um lenço no álcool, para colocar sobre a cabeça, na tentativa de aliviar a dor. Ontem à noite, na adoração, o Sidney Telles proclamou sua cura, para a honra e glória de Deus. Hoje ela não sente mais nada. E quem estava aqui ontem, essa foi uma das muitas curas que o Senhor fez, mas quem estava aqui ontem à noite, deve ter ouvido com clareza. E eu até estranhei, eu falei, Senhor, eu preciso dizer que a pessoa está com lenço na cabeça, que ela molhava no álcool? Falei, isso parece uma coisa tão esquisita, porque eu nunca ouvi falar que molhar lenço em álcool alivia dor de cabeça, né? Eu acho até que não tem nenhuma lógica científica nisso, não sei. E o Senhor me insistia e eu disse, uma pessoa em casa, com um lenço na cabeça, molhado no álcool, para aliviar a dor de cabeça, é quem o Senhor está curando. E o objetivo do Senhor me dar o detalhe da cura, porque houve outras orações, o Paulo, Eli, a esposa dele, estava rezando, a Rosemar rezando, nós rezamos, muitas graças aconteceram com certeza, mas o Senhor trouxe esse testemunho, não foi para vocês, foi para mim, para dizer, que Ele estava confirmando, que neste momento que nós estamos anunciando a palavra, Deus está agindo com poder, porque a maior vontade de Deus, não é só curar e libertar seu povo, mas é confirmar as palavras que anunciamos nos dias de hoje, aonde Satanás tenta arrancar a semente da palavra, fazendo com que ela não se aprofunde. Então Deus vem com seu auxílio, realizando sinais e milagres. Por isso, quando o Senhor tocou agora no nosso coração, de que as nossas mãos são instrumentos de cura e de libertação, eu senti que Deus estava realizando prodígios e sinais para a glória dEle, para a glória dEle. E para reacender também a nossa fé. Cada vez que a gente vê uma ação poderosa de Deus, nós despertamos porque Deus continua agindo nos dias de hoje. E infelizmente, muitas vezes, com o passar dos anos, a nossa fé vai ficando uma fé acostumada, uma fé acomodada, e a gente se esquece que Deus continua agindo hoje, e Ele continua agindo nos nossos problemas familiares também. A nossa vida não para. Então os problemas, eles vão mudando. Você supera uns, surgem outros, e a gente precisa reavivar, renovar a nossa fé no poder de Deus, para que a gente consiga perseverar até o fim, para nos encontrarmos com o Senhor. Inclusive eu queria, para que depois pudesse ser testemunhado, as pessoas pudessem inclusive ligar aqui e dar o testemunho, que durante esta pregação, nesse pequeno momento, o Senhor me mostrou um homem de joelhos, um homem alcoólatra, na hora que eu estava falando do alcoolismo, e ele pedindo perdão para sua esposa e pedindo que ela o ajudasse a ser liberta desta chaga que tem sido a bebida na sua casa. E nós podemos glorificar mesmo o Senhor, porque vocês vão ver o testemunho dessa libertação que o Senhor fez. O Senhor inclusive curou um homem também que estava com um tumor no cérebro, uma cirurgia para ser marcada, mas o médico estava preocupado se ele teria saúde ainda para fazer essa cirurgia. E esse tumor no cérebro foi curado pelo Senhor. Vocês vão ter o testemunho, porque o Senhor vai nos trazer depois o testemunho. Também aconteceu na casa, a pessoa sendo curada deste tumor no cérebro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor tocou uma mulher aqui que tem um problema muito grave no estômago,
ela não consegue, tudo que come parece que vai voltar, ela não consegue ter, mesmo assim ela sente que o seu corpo, que ela está engordando, estava muito preocupada, tudo lhe faz mal, e o Senhor hoje também tocou nessa mulher, e ela recebeu a graça da cura de todo esse problema do estômago, porque o Senhor está dizendo que a palavra dele para a família é verdadeira, e por isso, como ele disse àquele enfermo, levanta, toma a tua cama e anda, ele está dizendo para muitos, eu te curo hoje, amém. O Senhor me diz outras curas que Ele fez, mas eu vou deixar para depois falar, porque eu quero partilhar uma coisa importante sobre a oração. Eu acredito que nós estamos vivendo um tempo de grande preparação para o Senhor. E eu acho que o Brasil, por incrível que pareça, é um lugar escolhido por Deus. Não porque nós somos melhores, eu acho até porque nós somos um povo muito complicado, um povo muito envolvido com feitiçaria. Nós temos terreiros de Umbanda espalhados por todo o país, espiritismo, muitas religiões. Nossos principais meios de comunicação, inclusive a política, é dominada por instrumentos que não professam o nome de Jesus, que não aceitam Nossa Senhora, a Mãe de Deus. Mesmo assim, Deus escolheu de forma muito carinhosa o Brasil. Colocou nesse país um povo todo misturado. Nós temos loiros, morenos, negros, pessoas de olhos claros, negros de olhos claros. Nós temos pessoas pequenas, altas, descendentes de italianos, espanhóis, japoneses, chineses, coreanos, portugueses, índios, negros. É muita mistura, glória a Deus. E Deus nos escolheu porque nós temos condições de em todos os lugares semearmos a palavra, e de uma certa maneira redimirmos todas as etnias, porque Ele diz que a bênção caminha por 1000 gerações. Então eu sei que a bênção que nós vivermos, a virtude que as nossas famílias viverem, vai atingir todas as famílias que vêm nas nossas etnias, nas nossas gerações. A gente sente cada dia mais os flagelos chegarem. Os cavalos do Apocalipse, da abertura dos selos, de sangue, de depressão, como picadas de escorpiões, as pessoas sofrem querendo se matar, síndromes do pânico, tantos outros problemas a nível de consciência, remédios cada vez mais modernos, o mundo todo está sofrendo. A gente começa a observar e ver isso, e eu sinto que Deus vai preparando um povo, de todas as raças, tribos, línguas e nações, para Ele um dia reunir aos pés de Sião, com Nossa Senhora de Sião, a Jerusalém Celeste, sob o manto de Maria. E o Brasil, de forma especial, ele já é um pouco disso que Deus vai fazer no mundo inteiro. Todos os lugares do mundo vão ter aqueles que vão ser recolhidos, mas no Brasil muitos. E a nossa missão aumenta muito. E a nossa missão aumenta porque isso é um projeto da família de Deus. Porque não sois mais estrangeiros e adventícios, diz São Paulo, a carta aos Efésios, mas sois concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Membros de que família? Vire para o irmão e fala, membro da família de Deus. E Ele está preparando esta geração. São Luís Grignon de Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção, cita no final, citando as passagens de Isaías, que surgiriam homens de oração com a visão da águia, com a inteligência do homem, com a força do touro, com a coragem do leão. E ele citando Isaías, que cita esta visão de Ezequiel, ele vai dizendo que Deus vai suscitar uma geração assim. E eu, há esses anos atrás, senti no meu coração que Deus está promovendo o surgimento de pessoas que querem de fato serem de Deus a este ponto, com vida de oração, com coragem, com força, com inteligência. E um dos instrumentos que eu sentia que Deus usava era o da cura interior.
E todo mundo que entra hoje na igreja tem a oportunidade de ter em quase todos os lugares alguém rezando por cura, por aconselhamento, por atendimento. E as pessoas vão se tornando melhores. E os nossos jovens vão se tornando melhores. E as nossas crianças vão se tornando melhores também. Porque mesmo que o mundo vai atacando e distorcendo, aqueles que creem e que se colocaram na mão de Deus, como vocês, e aqueles em casa que colocaram as suas mãos para serem ungidas por Deus, vão ser instrumento de cura interior para essas vidas serem a geração que Deus vai preparando. Só que hoje eu ainda tenho uma visão mais longa disso. As gerações anteriores não conheciam isso. Cura interior. Jesus tem várias palavras de ciência na escritura para a samaritana, mas não encontramos muito Jesus fazendo grandes momentos de oração de cura interior. Isso surgiu agora. O Espírito Santo foi derramando isso abundantemente. Muitas pessoas, não são poucas. Pessoas de todos os tipos têm recebido de Deus a graça de rezar e de terem palavras de conhecimento que elas não sabiam que eram, e aquelas pessoas irem sendo restauradas. Quantos aqui, não é? Pode até levantar a mão quem já não recebeu uma oração dessa, e não recebeu uma graça, que alguém rezou por você. Olhem só, imaginem quantos por esse Brasil, por esse mundo. Só que eu fico olhando e Deus já deu mais um passo. Hoje Deus mostra que além da cura interior dos traumas que temos na nossa vida, em especial na vida intrauterina, quando Deus coloca alguém em repouso no espírito, hoje tem muita libertação do tempo da vida intrauterina, muita mesmo. Esses dias eu encontrava um padre em São Paulo, o padre Antonello, ele me dizia: só tenho me dedicado quase a rezar por isso, por cura da vida intrauterina, de tantos traumas, e de tantas curas, e da diferença que faz para as pessoas serem livres. Só que o Espírito Santo ele vai mais longe, e hoje ele nos dá mais compreensão. Ele diz que ele tem poder não só para curar os nossos traumas, mas para curar as heranças que trazemos das nossas famílias. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.